Desamparo aprendido é o que pode estar bloqueando a sua mudança. Aqui é Bruno Coraúci e seja bem-vindo ao vídeo 69 do Desafio 365. Na década de 60, 70, um pesquisador chamado Martin Seligman, ele fez um teste com animais, especificamente com cachorros. E esse teste compreendia basicamente de duas fases. Numa primeira fase, ele separou 3 grupos. No primeiro grupo, o cachorro ele ficava dentro de uma jaula e ele tomava choque nas patas traseiras. Nesse grupo, se o cachorro encostasse numa determinada alavanca, esses choques eram interrompidos. No segundo grupo, o cachorro ele tomava choque também nas suas patas traseiras e ele não tinha o que fazer para desligar esses choques. Ele poderia tentar qualquer coisa, mas constantemente ele recebia esses choques. E num terceiro grupo, chamado grupo de controle, os cachorros não tomavam nenhum choque. Num segundo momento da pesquisa, esses animais eles eram transferidos para um segundo local. E nesse segundo local era oferecido um espaço, uma sala, onde esses cachorros eles poderiam sair do primeiro ambiente para esse segundo ambiente e ali eles parariam de tomar o choque. E o pesquisador Martin Seligman, ele observou o seguinte comportamento. Os cachorros, tanto do terceiro grupo, o grupo de controle, quanto do primeiro grupo, aqueles cachorros que conseguiam desligar o choque ao tocar numa alavanca ou num dispositivo, quando transferidos para esse segundo ambiente, onde eles eram colocados numa sala e ao tomar choque eles tinham a possibilidade de ir para uma sala ao lado, esses animais, assim que eles tomavam choque, eles procuravam formas de escapar desse choque e se deslocavam para essa sala ao lado, fugindo então desse estímulo. Aqueles cachorros do segundo grupo que não tinham o que fazer para desligar o choque na primeira fase, quando colocados nessa segunda fase, nessa mesma sala, onde havia possibilidade de fuga por uma sala ao lado, ao tomar o choque, eles nem faziam tentativas para sair daquela situação. Eles ficaram condicionados a uma situação onde eles entendiam que, independente do que eles fizessem, aquela era uma situação em que eles deviam aceitar, porque eles não tinham controle nenhum e nada que eles fizessem poderiam mudar aquela situação. E se nós transferirmos essa experiência para o nosso dia a dia, quantas situações nós podemos perceber do qual a gente simplesmente aceita um determinado estímulo e num determinado momento de tanto às vezes tentar sair daquela situação e não conseguir, simplesmente aceitamos, como se não houvesse mais possibilidade alguma de mudar aquela realidade. E aí nós podemos trazer algumas situações em relação a isso. Nós temos numa situação de casal, por exemplo, o homem ou a mulher que apanha do cônjuge constantemente e aquilo se torna tão comum na vida dela e por várias vezes ela tentou algumas formas de escapar, mas não teve sucesso, ela simplesmente passa a aceitar aquela situação. Ela continua convivendo com aquele cônjuge, mesmo apanhando diariamente. A mesma coisa a gente pode transferir para filhos que apanham muito dos pais e eles acabam entendendo depois de um determinado tempo que também eles não podem fazer nada, né? Que eles são incapazes de mudar aquela realidade e aquilo é como se fosse comum. Pô, eu preciso conviver com isso. A mesma coisa vai acontecer com o aluno numa escola, onde ele pode sofrer abusos dos amigos, abuso dos professores, e por mais que ele tente sair daquela situação e a situação não muda, ele aceita, ele engole aquilo e vai levando aquilo para a vida. E a gente vai trazendo isso para várias situações, né? A pessoa, por exemplo, que tenta perder peso várias e várias vezes e nunca consegue vencer, nunca consegue chegar no seu objetivo. Num determinado momento, ela desiste e ela entende que aquilo é o que ela é para a vida inteira. Ela não é capaz de mudar aquela situação, ela simplesmente deixa de tentar novamente, ela desiste.
Quando a gente traz para o lado financeiro, isso também é muito comum. Pessoas que têm um ciclo de endividamento, que por várias vezes tentam mudar a situação até o momento em que elas simplesmente acabam aceitando aquilo como um estilo de vida. Não há mais o que fazer, não há como mudar aquela situação. Ainda que seja oferecido para ela a ajuda de um especialista, aquela crença é muito forte no sentido de não ser capaz. E aí realmente se torna difícil a mudança, porque ainda que haja a ajuda de um especialista, se aquela pessoa não mudar algumas condições, dificilmente ela vai conseguir fazer diferente, obter resultados diferentes. Esse comportamento ele é chamado de desamparo aprendido. O desamparo aprendido, portanto, é uma condição, um comportamento aonde nós, seres humanos ou animais, somos expostos a estímulos dolorosos, estímulos aversivos e somos expostos a isso repetidamente durante um determinado tempo, a ponto de entender que, independente do que eu faça, eu não consigo mudar aquele estímulo, eu não consigo sair daquela situação, eu simplesmente aceito aquilo como uma condição de vida e paro de lutar. Na verdade, o que acontece é uma mudança na nossa mente conforme esse comportamento vai se repetindo, basicamente em 3 pilares. A diminuição do senso de capacidade. Eu não sou capaz de mudar aquela situação. O senso de valor. Eu coloco os meus valores para baixo, ou seja, a baixa autoestima. E uma terceira capacidade, que é também o julgamento de crenças, né? Eu começo a formar crenças limitantes para a mudança daquela possibilidade. Então, basicamente, esses 3 pilares: uma diminuição do meu senso de capacidade, uma mudança no meu sistema de crença, onde eu acredito que eu não sou capaz, né? Eu vou formando crenças limitantes para aquilo, e a questão da autoestima. Eu mudo os meus valores, eu coloco valores ali que não me tornam capazes de enfrentar essas situações. E muitas vezes nessas condições, quando o desamparo aprendido está instalado para uma determinada situação, a pessoa ela precisa da ajuda de especialistas, muitas vezes psicólogos, psicanalistas ou psiquiatras, que possam ajudar a mudar toda essa mentalidade para dar um passo diferente, alcançar resultados diferentes. Agora que você entende o que é o desamparo aprendido, você consegue identificar isso na sua vida? Situações em que simplesmente você aceitou aquela situação e se deu por vencido e não lutou mais para mudar isso? Hoje eu consigo entender que um processo que aconteceu comigo há 15, 16 anos atrás, que foi uma lesão na coluna, uma hérnia discal, me fez mudar completamente a minha vida, me fez mudar completamente a minha identidade. Eu simplesmente, por causa disso, eu fiz uma tentativa inicial de luta e parecia que nada resolvia. Eu simplesmente parece que eu entreguei o meu lado espiritual, entreguei o meu lado físico, entreguei o meu lado emocional. Hoje eu entendo que eu entreguei também o meu lado profissional, porque justamente eu vejo muito que esses 3 pilares que eu falei para você, o pilar de crença, o pilar de valor e o pilar de capacidade, eles foram extremamente diminuídos, afetando a minha capacidade de fazer diferente, alcançar resultados maiores. Mas a partir do momento em que eu trago isso para a consciência, eu falo que a consciência é o primeiro passo da mudança, eu consigo aí buscar ajudas e começar a fazer diferente para mudar essa realidade. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com você. Deixa o seu curtir aqui embaixo. Muito obrigado por você acompanhar mais esse vídeo. Eu te vejo no próximo. Um grande abraço.